Meu nome é Jales Clemente, eu sou médico psiquiatra. Eu vou falar com vocês sobre o tema da esquizofrenia, que apesar de não ser a principal causa de suicídio, mas é uma das causas mais graves quando ocorre suicídio. Então, nós estamos no mês de Setembro Amarelo e eu queria chamar a atenção de vocês para mais um motivo, mais uma causa do suicídio. A esquizofrenia é uma doença mental crônica. Geralmente os primeiros sintomas iniciam-se entre 15 e 25 anos e é uma doença multifatorial, ou seja, a gente não consegue determinar uma causa única para a doença. Pode ser desde fatores genéticos, e isso sempre tem um poder de desencadear a doença, mas também o gatilho pode ser o uso de drogas. A esquizofrenia é o paradigma da psiquiatria porque as pessoas pensam no psiquiatra como um médico de loucos e a esquizofrenia como um tipo de loucura, já que é uma doença que afeta várias funções mentais. Mas isso é mais hoje um mito, é uma forma de ver a doença como antigamente, já que a doença ela é controlável com o uso dos medicamentos e os tratamentos que nós já temos para fazer. Você pode ter, por exemplo, um jovem saudável, trabalhando, comunicativo e que de repente começa a apresentar delírios. Delírios são situações onde o pensamento ele começa a ser mais fantasioso, estranho. A gente não consegue entender muito bem o que aquela pessoa está querendo dizer. São ideias muito convictas. Quem tem um delírio, não temos como argumentar contra aquela ideia, porque é como se eu dissesse que a pessoa que está de roupa está nua. Eu não tenho como mostrar para ela que ela está nua se ela vê que está de roupa. No entanto, essa ideia dentro da esquizofrenia, que a gente chama de um delírio, é uma ideia muitas vezes bizarra. São ideias de perseguição ou ideias de grandiosidade, que têm poderes especiais. E muitas vezes, quando não são tão bizarras, a gente confunde com a vida real. Pessoas que, por exemplo, se sentem perseguidas por chefes e isso é uma coisa que é possivelmente explicável, Mas quando se caracteriza o sintoma da doença, não dá mais para explicar com a lógica da cabeça de quem pensa com delírios. Então, delírios é uma alteração no conteúdo do pensamento, mas de uma maneira muito convicta. Outros sintomas bem característicos são as alucinações. Nosso cérebro ele capta os sons do ambiente, as imagens do ambiente, nós temos sensações no corpo e sem existir esse estímulo real, o paciente com esquizofrenia pode começar a perceber, escutar vozes que dão um comando para ele, mandam ele fazer coisas. E daí um dos motivos do suicídio, porque ele pode ter vozes de comando para se matar, ou então sentir cheiros que só ele sente, ou visões de ver vultos, ou de ver realmente pessoas que já morreram. Então, outro grande sintoma e um sinal da esquizofrenia são as alucinações. Dentre os sintomas positivos da esquizofrenia, também temos a desorganização do pensamento. Quando nós falamos ou escrevemos com uma lógica de associação entre palavras, associação entre as frases, uma associação lógica de parágrafos com outros parágrafos. Mas isso pode estar muito alterado em quem tem a doença da esquizofrenia. Então, imaginem que você pegue um texto todo embaralhado e tente falar isso para alguém, essa outra pessoa não vai compreender. Então, existe uma desorganização do pensamento. Nós, como pessoas que usamos a comunicação, estamos sempre tentando entender o que o outro quer dizer. A gente pode fazer um esforço mental e entender o que é que ele está querendo dizer, mas esse esforço mental que a gente faz já é um indício de que talvez o pensamento daquela pessoa esteja bastante desorganizado. E com o pensamento desorganizado, nós temos desorganizações do próprio comportamento, como entrar e sair de uma sala, sentar e levantar-se de uma cadeira, ou iniciar uma tarefa e não continuar. Então nós começamos a notar que aquela pessoa está estranha, ela não está com comportamentos com a sequência lógica. E isso nós chamamos também de comportamentos estereotipados. Ao contrário dos sintomas positivos na esquizofrenia, nós temos os sintomas que são negativos.
Então, em vez de ser sintomas que são produtivos, exuberantes, o aumento de alguma função mental, nós vamos ter uma diminuição de algumas funções cerebrais, como por exemplo a nossa capacidade de expressar emoções. Isso se chama embotamento afetivo. Um outro sintoma negativo é o isolamento social. Então, em vez de a gente ser sociável, comunicativo, nós muitas vezes ficamos longe das pessoas. Isso é uma diminuição da capacidade que a pessoa tem de socializar. E um outro grande sintoma negativo da doença é a dificuldade de iniciar tarefas, de dar continuidade às suas tarefas, ou de ter o pragmatismo necessário para o dia a dia, como, por exemplo, precariedade da higiene, a precariedade da organização do ambiente onde você se encontra, não ter mais autocuidados. Então nós vemos, por exemplo, isso é bem clássico, moradores de rua que têm as barbas bem enormes, ficam perambulando, cabelos rastafari. Ali muitas vezes é um descuido, aquele ali é um protótipo de um esquizofrênico já muito grave. Então quando a gente lê sobre esquizofrenia e vê a presença de sintomas positivos e negativos, não quer dizer que os positivos são algo bom, são coisas boas. Não, é uma coisa ruim da doença. Não é porque ele é criativo, que ele está com pensamentos muito grandiosos ou pensamentos que fariam sucesso, que aquilo a gente vai considerar que isso é positivo, né? Porque isso pode ser algo de maneira totalmente desorganizada e totalmente descontextualizada. E os sintomas negativos, que são os que a gente tem mais compaixão do paciente, por ver ele numa incapacidade de sobrevivência. Então, a esquizofrenia ela é uma doença, como outras doenças, uma doença que afeta o cérebro, assim como tem doenças que afetam o coração, o pulmão, o rim, né? É uma doença de base biológica, nós já temos uma caracterização bem específica de como a doença acontece no cérebro. Ela existe, tem essa apresentação de sinais e sintomas. E se você conhece alguém, ou se você já passou por uma situação como essa, não hesite em procurar um psiquiatra para buscar alguma ajuda.